bendecidos con toda bendición. Abençoados com toda a bênção espiritual. Saudações neste dia eterno de justiça e paz. Mais uma vez, graças por estar presente para escutar palavras inefáveis que vêm do céu e te ajudam para que possa desfrutar de cada dia como um filho do Deus vivente, Melquisedeque Lisbete, Abba Paz. No tema de hoje, não vos deixarei órfãos, vou mostrar a razão pela qual Cristo disse essas palavras e com quem estava falando. As virgens insensatas estiveram utilizando essa expressão erroneamente, dizendo que JH não os deixou órfãos. Mas eles só dizem isso para consolar-se porque já não o veem fisicamente e nem ouvem sua voz. Mas tenho notícia para vocês. Os que se encontram nas sinagogas de Satanás, sim, são órfãos. E digo isso porque estão sem pai e sem mãe. Vocês deixaram e desprezaram o amor dos únicos pais celestiais, Melquisedeque Lisbete. Quando Cristo disse, não vos deixarei órfãos, está falando aos que ficaram sem pais, e neste caso é as virgens insensatas. Então hoje é importante aclarar o que significa esta frase, e desta maneira não é mal usada quando a Deus se refere. Vamos começar lendo em João, capítulo 14, versículos 15 ao 18. Se me amais, guardais meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito de verdade, ao qual o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque mora convosco, e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, virei a vós. Nestes versículos podemos ver como amar a Cristo e guardar os seus mandamentos são a chave para que ela rogue ao Pai e assim lhes envie outro Consolador, que esteja para sempre com os que o amam. Também vemos algumas frases que necessitam ser reveladas, porque pareceria contraditório dizer, e eu rogarei ao Pai, e vos dará outro Consolador, e depois diz, mas vós o conheceis, porque mora convosco, e estará em vós. Parece como se ela estivesse falando do futuro e do presente ao mesmo tempo. E se não é um filho de Deus, ou seja, um espiritual que é guiado pelo Espírito de verdade, então não vai entender? Eu sou o Espírito de verdade, ao qual o mundo não pode receber, porque não me vê, nem me conhece. Mas vós me conheceis, porque moro convosco e estou em vós. O mundo não pode me receber, porque não veem que Deus é pai e mãe. Mas vocês, nossa criação, sim conhecem a verdade sobre seus pais, porque nasceram do ventre de sua mãe espiritual. Sempre gosto de recordar-lhes o que Cristo disse a Nicodemos. Em verdade te digo que o que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Porque essas são palavras verdadeiras, que todo aquele que quer ver o reino de Deus necessita entender. Bom, no reino de Deus só está Deus Pai, Deus Mãe e seus santos anjos, que são seus filhos. Deus Pai só reconhece aos seus filhos que nasceram do ventre espiritual de sua esposa Cristo Lisbete. Agora, já sabemos que a chave para agradar ao Pai Melquisedeque é amar a Cristo Lisbete, a que ele enviou para salvá-los. Então, os que me amam receberam esse Consolador, e por isso vivem no repouso com Deus. Se minhas palavras te consolam, então eu sou o Consolador, enviado por Deus Pai. Também no versículo 18 diz, não vos deixarei órfãos. E se Cristo diz que não vai deixá-los órfãos, é porque estão num estado de orfandade, mas não os deixaria assim para sempre. Então quer dizer que esse Consolador, o Espírito de verdade, seria o que os levaria a deixar sua condição de órfãos e levá-los a ser filhos de Deus. Na dispensação anterior, não tínhamos pais espirituais, porque é na fundação do mundo. Quando Deus cria filhos,
É nesta dispensação que alguém pode se converter em um órfão, se rejeita a seus pais. E isso foi o que vimos com as virgens insensatas. Quando as virgens insensatas ficaram órfãs, é o mesmo que ser um bastardo, que não quis aceitar que tem pais nem receber sua disciplina. É como um filho que não quer estar debaixo da diretriz de ninguém e quer viver uma vida dissoluta. Vejamos como diz em Hebreus, capítulo 12, versículos 6 ao 8. Porque o Senhor, ao que ama, disciplina, e açoita a todo aquele que recebe por filho. Se suportais a disciplina, Deus vos trata como filhos. Porque que filho é aquele a quem o pai não disciplina? Mas se vos deixa sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, então sois bastardos e não filhos. O edificador recrutou a todo tipo de peixe, mas até que não chegaram nesta dispensação, não se sentou com seu Cristo para separar os peixes bons dos maus. Não vos deixarei órfãos para sempre, virgens insensatas. Cumpri essa promessa. Cristo está presente pela segunda vez, como Consolador e a graça de Deus, para dar-lhes poder de ser feitos filhos de Deus, porque vocês não me receberam. Como diz em João, capítulo 1, versículos 9 ao 13. Aquela luz verdadeira que ilumina todo o homem viria a este mundo. No mundo estava, e o mundo por ele foi feito, mas o mundo não o conheceu. Ao seu veio, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, aos que creem em seu nome, lhes deu poder de ser feitos filhos de Deus, os quais não são gerados de sangue, nem vontade de carne, nem de vontade de varão, senão de Deus. Para isso eu estou aqui como sua mãe espiritual, dando-lhes o poder de ser feitos filhos de Deus. Mas tem que me receber por fé e crer em meu nome, que é poderoso para fazer-te a mesma imagem e semelhança de Deus. Os filhos de Deus são gerados e paridos pela vontade de Deus. Mas isso só se alcança através de Cristo Lisbete. Eu vim para livrá-los da escravidão do homem terrenal, com este novo homem, o espiritual. Vejamos como diz na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículos 21 ao 26. Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, mas o da livre, pela promessa, o qual é uma alegoria, pois estas mulheres são os 2 pactos. Um provém do monte Sinai, o qual dá filhos para a escravidão. Este é Agar, porque Agar é o monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, pois esta, junto com seus filhos, está em escravidão. Mas a Jerusalém de cima, a qual é mãe de todos nós, é livre. Esta alegoria só pode ser revelada por Cristo mesmo, porque ela é essa mãe espiritual, a Jerusalém de cima, a que é livre e liberta a todos os que toma por filho. Por outra parte, Agar é o monte Sinai em Arábia e corresponde à Jerusalém atual, pois essa, junto com seus filhos, está em escravidão. Isso não tem nada a ver com uma montanha lá no Oriente Médio. Isso é uma figura, e o que isso significa é que a Jerusalém atual representa os que estão debaixo da escravidão da mente carnal, e a Jerusalém de cima representa a todos os que foram libertados por sua mãe espiritual. Antes de ser filhos da livre, da Jerusalém de cima, éramos filhos da escrava, que pelo temor da morte, estávamos durante toda a vida sujeitos à servidão, até que se manifestou sua mãe espiritual para livrá-los da escravidão das trevas. No versículo 24 nos confirma que este homem que nasceu segundo a carne é o homem terrenal na mente e não o vaso de barro. Por isso diz, pois estas mulheres são os 2 pactos. Claro, porque nestes 2 pactos estão os 2 homens, o terrenal, o escravo, que é o irmão mais velho, e o espiritual, o menor ou mais novo, que é livre.
O velho homem terrenal é da carne e o novo homem espiritual é o da promessa. Vejamos agora mais evidências que demonstram qual era nossa condição antes que se manifestasse Cristo nesta nova dispensação. Na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Na realidade, também eu morri na cruz junto com Jesus Cristo. E já não sou eu o que vive, senão que é Jesus Cristo o que vive em mim. E agora vivo, graças à minha confiança no Filho de Deus, porque Ele me amou e quis morrer para salvar-me. A frase, e agora vivo, nos leva a compreender que antes de ressuscitar e voltar a viver com Cristo nestes tempos do fim, estávamos mortos. Mas agora que foi feito um Filho de Deus, automaticamente herdeiro da vida eterna. O que não rejeita o amor de Deus tem pai e mãe espiritual e nunca foi órfão. Mas nem todos são os filhos de Deus. Minha manifestação é para cumprir a promessa que Deus fez a Abraão e Sara. Vocês são esse filho da promessa que viverá para sempre ao lado de Deus. Na anterior dispensação, éramos esses peixes que o pescador recolheu na rede. E assim que entramos nessa nova dispensação, com minhas palavras, é que podemos ver a diferença entre os peixes bons e os maus. Aos bons lhes foi dado o poder de ser feitos filhos de Deus, e aos maus os lançaram fora. Cristo comparou o reino dos céus com uma rede. Vamos ler. Em Mateus capítulo 13, versículo 47 e 48. Assim também o reino dos céus é semelhante a uma rede, que lançada no mar, recolhe todo tipo de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia, e sentados recolhem o bom em cestas e o mau lançam fora. Os que se sentaram para separar o bom do mal são Melquisedeque e Lisbete. Isso quer dizer que ao escutar minha palavra, se manifestou a maldade neles. Fizeram a árvore má e seu fruto mau, como diz em Mateus capítulo 12, versículo 33. Ou fazei a árvore boa e seu fruto bom, ou fazei a árvore má e seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Amaram mais as trevas e por isso não quiseram viver na ordem de Melquisedeque e Lisbete, que é andar retamente, conforme a verdade do Evangelho eterno, pregado pelo próprio Cristo neste tempo do fim. Rejeitaram minhas palavras e por isso ficaram órfãos, porque Deus Pai só tem filhos de sua esposa Cristo Lisbete. Só através de mim é que pode chegar a ser um filho de Deus. Agora quero compartilhar com vocês uma parábola que Cristo usou para explicar a separação das ovelhas dos cabritos. E nestes versículos que vamos ler, poderão ver a comparação com o que estamos vivendo hoje. Em Mateus, capítulo 25, versículos 31 ao 46. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se sentará em seu trono de glória, e serão reunidas diante dele todas as nações, e apartará uns dos outros, como aparta o pastor as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita, e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos de sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, herdai o reino preparado para vós, desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e me destes de comer, tive sede, e me destes de beber. Fui estrangeiro, e me hospedastes. Estive nu, e me cobristes. Enfermo, e me visitastes. Na prisão, e viestes a mim. Então os justos responderão dizendo: Senhor, quando te vimos faminto e te sustentamos, ou sedento, e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, e te hospedamos, ou nu, e te cobrimos? Ou quando te vimos enfermo, ou na prisão, e viemos a ti? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus irmãos menores, a mim o fizestes. Então dirá também aos da esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, ao fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, e não me destes de comer, tive sede, e não me destes de beber, fui estrangeiro, e não me hospedastes, estive nu, e não me cobristes, enfermo, e na prisão, e não me visitastes.
Então também eles lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos faminto, sedento, estrangeiro, nu, enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: Em verdade vos digo, que enquanto não fizestes a um destes menores, tampouco a mim o fizestes. Irão estes ao castigo eterno, e os justos à vida eterna. Agora vamos revelar o que significa essa alegoria? Comecemos com o versículo 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, significa que foi levantado na mente de seus anjos, porque Deus é espírito e não carne? Cristo já está aqui em sua glória, e todos os seus santos anjos com ela. Por isso diz em João, capítulo 17, versículo 24, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam minha glória que me deste, porque me amaste desde antes da fundação do mundo. Vocês são aqueles anjos que estão comigo espiritualmente, em sabedoria e conhecimento. Isso é o que significa: quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam minha glória, que me deste, porque me amou desde antes da fundação do mundo. Hoje vocês veem minha glória, a que Melquisedeque me deu, e também viram como ele me amou, desde antes da fundação do mundo. Mas vejamos como diz no versículo 34, para ver quando é que se começa a herdar o reino. Então o rei dirá aos de sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, herdai o reino preparado para vós, desde a fundação do mundo. Não disse herdai o reino preparado para vós antes da fundação do mundo, senão desde a fundação do mundo. Isso respalda tudo o que estivemos dizendo sobre a criação de Deus, que começou a se cumprir neste novo pacto, que é a fundação do mundo e não na dispensação anterior. Nos versículos 35 e 36 menciona: Tive fome, tive sede, fui estrangeiro, estive nu, enfermo e na prisão. São sinônimos à condição do homem terrenal antes de que Cristo te desse de comer, de beber, um lugar em sua casa, te vestisse de linho fino, te curasse e te livrasse da prisão. Quando ela diz, em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus irmãos menores, a mim o fizestes, significa que recebeu seu irmão mais novo e representa o homem espiritual? Isso é comparável a receber a Cristo Lisbete, porque ela se apresentou diante do Pai. Nessas condições, para ser tentada em tudo e apresentar-se sem mancha, por amor a ti? Ninguém tem um amor maior que este, que alguém coloque sua vida por seus amigos? Eu os ensinei a amar ao seu próximo, como diz na carta aos Romanos, capítulo 12, versículos 17 ao 21. Não pagueis a ninguém mal por mal. Procurai o bom diante de todos os homens. Se é possível, enquanto dependa de vós, estai em paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados meus, se não deixai lugar para a ira de Deus, porque escrito está: minha é a vingança, eu pagarei, disse o Senhor. Então, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, pois fazendo isso, brasas de fogo amontoarás sobre sua cabeça. Não sejas vencido do mal, se não vence com o bem o mal. Vocês venceram o mal com o bem que agora está em vocês. Vamos ver outros versículos que nos ajudarão a entender melhor sobre esse irmão mais novo, ou este pequenino que Cristo defende com tanto denodo. Vejamos primeiro como diz em Marcos, capítulo 9, versículo 42. Qualquer que faça tropeçar a um desses pequeninos, que creem em mim, melhor seria se lhe amarrassem uma pedra de moinho ao pescoço e lhe atirassem no mar. Esses pequeninos que creem em mim, é esse irmão mais novo, o novo homem criado segundo Deus, que nasceu de novo nesse novo pacto do regime do Espírito. O irmão mais novo, Jacó representa essa nação que foi abençoada primeiramente, e o mais velho, que é odiado por Deus, tem ciúme do mais novo? Leamos como diz em Gênesis capítulo 27, versículo 41.
E odiou Esaú a Jacó pela bênção com a qual seu pai o havia abençoado, e disse em seu coração: chegarão os dias do luto de meu pai, e eu matarei a meu irmão Jacó. Todas essas figuras nos ajudam a entender o que aconteceu nestes tempos onde Deus criou ao mundo espiritual. As virgens insensatas não as interessou o sacrifício de Cristo. E isso espiritualmente significa que desprezaram ao irmão mais novo, que quis fazer as pazes e reconciliar esses dois povos. Eles ficaram no tempo quando Esaú odiou seu irmão mais novo, Jacó, queria matá-lo. Mas os benditos de meu pai são as ovelhas, que sim receberam fazer as pazes com seu irmão. Isso também quer dizer que receberam a Cristo Lisbete, a que te leva a essa paz. E agora os justos estão sentados à minha direita em lugares celestiais juntamente comigo. E os cabritos malditos, que são as virgens insensatas, que estavam à minha esquerda, foram apartados de mim para o castigo eterno, que é o oposto à vida eterna. E se és um cabrito maldito, está numa condição de orfandade, és um homem terrenal e Deus não te reconhece como seu filho espiritual? Só os que andam perfeitos, seguindo a Melquisedeque Lisbete, são os que entram na terra prometida. Vejamos como diz, em Números, capítulo 32, versículo 11. Não verão os varões que subiram do Egito, de 20 anos para cima, a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaque e Jacó, porquanto não foram perfeitos seguindo-me. Hoje em dia podemos dizer que figurativamente representamos a Abraão, Isaque e Jacó, porque sim somos perfeitos diante de Deus e por isso entramos na terra prometida. Abraão, Isaque e Jacó são figuras do povo de Deus hoje. Abraão, o pai da fé, a quem foram feitas as promessas. Isaque, o filho da promessa, em quem é chamada a descendência do pai da fé. Jacó, o filho mais novo, que se reconcilia com seu irmão mais velho, que em tempos passados predominava como o homem terrenal. Vamos terminar lendo o que disse Cristo sobre Abraão, Isaque e Jacó, que estarão sentados à mesa conosco, para poder explicar o que isso significa. Em Lucas, capítulo 13, versículos 25 a 28. Depois que o pai de família se levantar e fechar a porta, e estando fora, comeceis a chamar à porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Ele respondendo vos dirá: Não sei de onde sois? Então começareis a dizer: Diante de ti comemos e bebemos, e em nossas praças ensinaste. Mas vos dirá: Vos digo que não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, todos vós, fazedores de maldade. Aí será o pranto e ranger de dentes, quando virdes a Abraão, a Isaque, a Jacó e a todos os profetas no reino de Deus, e vós estareis excluídos. Não é que eles três e os profetas estariam presentes fisicamente hoje em dia conosco, mas no sentido figurado, ou seja, espiritualmente, sim, estão presentes, como representação de que já se manifestou o tempo das promessas e das profecias. E estamos vivendo esses dias, onde os pais, Melquisedeque Lisbete, e os filhos da fé desfrutam da terra prometida. Podemos concluir que se está com Melquisedeque Lisbete, é filho da promessa, e a palavra órfão não se aplica a você. Eu os ensino a ser perfeitos, como é seu pai Melquisedeque, que está nos céus, para que sempre andem assim, seguindo-o. Mas todos os que conheceram seus pais Melquisedeque Lisbete e se apartaram são esses órfãos. E antes de que o pai de família se levante e feche a porta, necessitam reconhecer que sim têm pais e estão vivos, esperando o seu retorno à casa, para que se cumpra neles o que prometemos. Não vos deixei órfãos. Os amamos para sempre e nos vemos logo.